Graça e paz, igreja do avivamento, amém? Glória a Deus. Abra a palavra do Eterno, Apocalipse capítulo 3, versículo de número 15. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 15. Quem achou diz amém. A palavra do nosso Deus diz assim: conheço tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosses frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo para que te enriqueças, roupas brancas para que te cubras a vergonha da tua nudez e não seja mostrada, e colírio para que apliques sobre os teus olhos e enxergues. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Feche os teus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti, Senhor amado, nesta manhã. Sabemos que o Senhor tem uma palavra diretiva, Senhor. O Senhor tem uma palavra para cada coração, dos que estão aqui, quanto também daqueles que estão em casa nos acompanhando neste momento pelas redes sociais. Espírito Santo, que o Senhor venha fazer uma obra tremenda em nossas vidas. Pai, não queremos, meu Deus, vivermos fora do Teu propósito. Queremos termos uma vida alinhada à Tua palavra, no nome de Jesus. Diga amém e aplauda bem forte. Palavra de Deus. Tenho certeza que o Senhor vai falar grandemente aos nossos corações. O tema deste domingo: o perigo da mornidão espiritual. O perigo da mornidão espiritual. O livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. O apóstolo João, por causa do testemunho dele, por causa da entrega dele, por ser um discípulo fiel de Jesus, ele foi exilado, foi colocado lá na ilha de Patmos. E lá, naquele lugar, naquela ilha, ele teve a maior das revelações. Ele foi levado em espírito ao dia do Senhor. E o Senhor fala com ele de uma maneira maravilhosa. E o Senhor deu ali diretrizes para ele das coisas que estariam para acontecer. Mas eu quero me ater aqui às cartas que Deus, que Jesus enviou através de João, ordenou para que João escrevesse. João escreveu 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. E a carta que eu quero destacar foi à igreja de Laodiceia. Laodiceia é uma cidade próspera. Laodiceia, uma cidade muito rica. Ela já teve o seu início, ali durante o governo romano. Essa cidade, ela nasceu no entroncamento de várias estradas que cortavam ali o Império Romano. Então, várias estradas que cortavam o Império Romano, esse entroncamento estava justamente ali, a cidade de Laodiceia. Então, Laodiceia foi prosperando. E a igreja, consequentemente, que nasceu ali, começou a desfrutar também desta prosperidade. E a mensagem de hoje, queridos, ela vai trazer este alerta para nós. Porque se tem uma coisa que Deus não tolera, é um cristão, é um crente morno. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim: você é quente ou frio? Não seja morno, meu irmão. O que é o crente morno? É o crente mais ou menos. Está me entendendo? Mais ou menos. Você está bem, irmão?
mais ou menos. Como é que tá o trabalho? Tá indo. E o casamento? Tá mais ou menos. Não é uma pessoa definida. Não é uma pessoa que realmente vive aquilo que agrada ao Senhor. Porque o frio fala daquele que está longe de Deus, que está morto espiritual. O quente fala daquele que está na ativa. Mas o morno fala daquele que está em cima do muro. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: abre o coração. Deus vai falar com você. Amém. Glória a Deus. Queridos, é muito bom a gente ter uma vida na presença de Deus. Tem coisa melhor do que você estar bem com Deus. Porque se você estiver bem com Deus, as coisas vão começar a fluir bem também no seu casamento, na sua família, né? As coisas vão começar a fluir na sua vida financeira. Agora, o nosso problema é que, quando eu falo nosso, estou me referindo à igreja num todo, né? É priorizar coisas. Não priorize coisas, priorize Deus, priorize o Senhor. Porque as outras coisas, você vai conquistá-las. As outras coisas você vai conquistá-las. Agora, se eu tirar os meus olhos do Senhor, se eu perder minha comunhão, meu relacionamento com Deus, nada mais vai me satisfazer. Porque tudo vai ser uma questão, né, de momento, de tempo. Tudo isso vai passar. Mas quando você está bem com Deus, você enfrenta os desafios da vida de cabeça erguida. Você tem força para lutar e vencer. E a igreja de Laodiceia, ela estava focada apenas na prosperidade. Na prosperidade. Eu quero chamar aqui a sua atenção, porque essa igreja, das 7 igrejas que João escreveu, seguindo ali o que Jesus havia ordenado, essa igreja não recebeu nenhum elogio do Senhor, só uma repreensão severa. Uma repreensão severa. E os estudiosos, eles afirmam que as cartas que João enviou a mando de Jesus, não foi só para aquele século, para a igreja do primeiro século, mas como uma igreja que ao longo dos séculos, sabe, para as várias etapas da igreja ao longo dos séculos. E que a igreja de Laodiceia é a igreja do século que nós estamos vivendo. É a igreja do mais ou menos. É a igreja da mornidão espiritual. E eu quero já destacar aqui o que foi que Jesus identificou na igreja de Laodiceia. O que foi que Jesus viu ali? O que ele identificou? Jesus identificou falta de fervor espiritual. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 15. Diz assim, versículo 15: conheço tuas obras, e sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. Ele já começa dizendo: conheço as tuas obras. Não tem como esconder de Deus. Não tem como. Jesus é aquele que tem os olhos como chama de fogo, e Ele enxerga todas as coisas. E o Senhor enxergou, o Senhor viu a condição espiritual daquela igreja. Escute, uma igreja que queria Jesus, mas que também queria o mundo. Uma igreja que permitiu que o contexto da sociedade da época também entrasse em seus termos. Então, uma igreja que queria estar servindo a Deus, mas também estava com seus olhos no mundo. E isso não é possível. Então, o Senhor percebeu ali, identificou falta de fervor espiritual. Por que o mundo tem entrado em muitos corações? Porque está faltando o quê? O fervor espiritual. Está faltando o envolvimento, né,
em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58, ele vai nos dizer aí que nós devemos ser o quê? Firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Então, uma pessoa que está quente, espiritualmente falando, é uma pessoa envolvida, é uma pessoa que, na nossa realidade, participa dos cultos, vai nas células, ela está na ativa, participa do discipulado, ela visita os doentes, ela tem prazer de servir a Deus, de olhar a necessidade daqueles que estão sofrendo, que estão passando alguma privação. Então, essa é a igreja do Senhor, uma igreja atuante, relevante, uma igreja que, não mede esforços. Nós temos aqui um exemplo de um irmão que nos deixou um grande legado, o irmão Cícero. Deus o recolheu essa semana, na quinta-feira, Deus o tomou para si. Esse irmão, 75, 76 anos, né? Quando ele faleceu, 76 anos, uma vida atuante, com essa idade. Gente, eu sempre gosto de ficar na porta abraçando as pessoas, sempre eu via ele chegando com a esposa, e eu ali chamava eles de meus jovenzinhos. Os meus jovenzinhos chegaram, e eu ali sempre abraçando eles. Mas como Deus trabalhou na vida deste casal foi algo muito lindo, porque eu me lembro, não tenho ideia de quantos anos, talvez uns 8, 9 anos atrás, nós fomos chamados para fazer uma visita na casa deles. E quando eu cheguei ali, eu e minha esposa, nós pregamos uma palavra. Eles eram do Espiritismo, e ali ela entregou a vida a Jesus e falou assim: eu quero que vocês levem essas coisas, eu não quero mais aqui na minha casa, né? Ela me deu uma caixa, não sei se ela vai lembrar, para eu tirar aquelas coisas de lá. E eu falei para ele: e o senhor não quer entregar sua vida a Jesus? Ele falou assim: eu tenho uma viagem para o Nordeste, né? Então o inimigo tinha preparado uma cilada ali para que ele abandonasse a esposa, né, e se envolvesse com outra mulher. E ele disse assim: eu vou, mas olha, eu estou achando que eu vou voltar. Eu falei: sim, você vai voltar. Aí deu tudo errado lá, ele volta, entrega a vida dele para Jesus, e passou esse crente atuante no reino, na obra, na célula, no discipulado, nos cultos, enquanto muitas pessoas jovens, saudáveis, ficam em casa. Então, um grande exemplo de alguém que serviu a Deus até o último instante da sua vida. Queridos, também precisamos termos o nosso coração aquecido, porque todos nós corremos um sério risco de perdermos o fogo espiritual. Não pense você que a igreja de Laodiceia começou já daquele jeito, porque quando a pessoa chega nesse estado de mornidão, é sinal que ela era quente e foi se envolvendo com as coisas do mundo. Como eu já disse, queria estar servindo a Deus, mas também queria estar envolvida com a sociedade, com as coisas que estavam ali acontecendo, e os bens materiais estavam aqui sufocando. Então Jesus identificou a falta de fervor espiritual. Eu vi uma pesquisa, eu li um artigo que falava de uma pesquisa, foi feita nos Estados Unidos, aonde essa pesquisa diz o seguinte, que 80% daqueles que se dizem crentes não são envolvidos na obra de Deus. Olha que triste. Somente 20% são pessoas que estão na ativa, que estão evangelizando, que estão, se preocupando com as pessoas, anunciando o reino de Deus. Será que essa realidade não é a mesma também do Brasil? Queridos, nós estamos vivendo Laodiceia, a igreja de Laodiceia. Precisamos acordar, porque Jesus está identificando, a situação da igreja de mornidão espiritual. Quando eu falo a igreja, eu me refiro à igreja brasileira, à igreja no mundo como um todo, no globo terrestre. Então precisamos nos despertar e voltarmos à prática das primeiras obras.
Jesus, ele identificou, queridos, ali naquela igreja, a situação de mornidão espiritual. O versículo 16 vai dizer assim, verso 16: assim, porque tu és morno e tu não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A condição da igreja era essa, estava causando náuseas no Senhor. E ele disse: eu estou a ponto de vomitar-te. E eu quero traçar aqui, eu quero fazer uma comparação, um contraste entre essa parte do versículo com a realidade da igreja, com a cidade de Laodiceia. Presta atenção. Laodiceia tinha uma carência muito grande, era muito rica, mas não tinha água. Então ela precisava das águas das cidades vizinhas. E ela recebia uma porção de água, da cidade de Colossos, que vinha das montanhas, água fresca, fria. E ela também recebia águas de Heliópolis, das fontes termais, água quente. E havia ali, ao meio dessa água ser transportada, por os aquedutos. E olha para cá, quando a água chegava em Laodiceia, ela estava morna. E muitas pessoas, ao beber daquela água, começavam a ter ânsia de vômito. Entenda, Jesus está mostrando aqui que, assim como na geografia, assim também estava acontecendo na igreja. As pessoas estavam ali se contaminando, estava acontecendo uma mistura, assim como estava tendo uma mistura da água quente com a água fria, estava tendo uma mistura do santo com o profano. Quem está entendendo? Então, queridos, toma muito cuidado para não haver esta mistura. Você é santo, você foi separado por Deus, você precisa se consagrar a Deus, viver o que a palavra de Deus determina. Não se misture com as coisas deste mundo, não permita que essas coisas venham esfriar o teu coração, dê um basta. Então é tempo da igreja se consagrar ao Senhor. Então o limpo, o puro não pode se misturar com o imundo, o santo com o pecaminoso, porque isso é abominável aos olhos do Senhor. Jesus identificou naquela igreja uma situação de autossatisfação. Diga comigo, autossatisfação. Olha o que diz o verso 17: porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado, e nada me falta, mas não sabes que és infeliz, presta atenção, miserável, pobre, cego e nu. Autossatisfação. Não preciso de mais nada, não preciso de ninguém. Eles batiam no peito: eu sou rico, não preciso de mais nada. Assim era a condição daquela igreja. Autossatisfação. E quantas pessoas estão vivendo assim? Esse estado de mornidão, confiando nas riquezas, confiando nos bens materiais, confiando no que está no banco, e acha que não precisa de ninguém, que não precisa da igreja, não precisa de Deus. E para essa igreja que estava vivendo prosperidade, quem olhasse para ela podia dizer: Deus está aprovando, Deus está abençoando. Eu me lembro de uma pessoa que, depois que saiu da igreja, dias depois ela disse para um vizinho para uma família aqui da nossa igreja, ela disse assim: agora sim eu estou prosperando. Olha que ilusão. Dias depois, o casamento acabou, o marido se envolveu com drogas, depois, o casamento acabou, o filho também partiu para o caminho das drogas. Você está me entendendo, queridos? As coisas começam a fluir, as coisas começam a dar certo, é quando eu coloco meu coração em Deus,
Eu não posso colocar a riqueza como número 1 na minha vida. Eu não posso colocar bens materiais. Entenda isso. Isso é uma consequência de você buscar o reino em primeiro lugar. Deus, Ele vai suprir as suas necessidades. Deus, Ele vai te abençoar, vai te prosperar. Mas nunca coloque a prosperidade como prioridade na tua vida. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Em Marcos capítulo 4, versículo 18. Marcos capítulo 4. Abra aí comigo. Outros ainda são os que recebem a semente entre espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza e o desejo por outras coisas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Na parábola do bom semeador, esse texto vai nos dizer que teve uma semente que caiu entre espinhos. Ela germina, mas ela não consegue frutificar, pois ela foi sufocada pelos espinhos. E Jesus ele vai dizer que isso aconteceu, que isso representa quando a pessoa quer riquezas, bens materiais, os cuidados da vida. Escute, o Senhor quer que você prospere, Deus quer que você tenha uma vida estabilizada, uma vida, abençoada financeiramente. Mas nunca coloque isso como prioridade na tua vida. Você tem que priorizar Jesus, o reino dele. Amém? Glória a Deus. Então aquela igreja estava causando ânsias no Senhor. Queridos, e o Senhor ele vai revelar para aquela igreja a situação de uma igreja que se dizia rica, de uma igreja que se dizia que não tinha falta de nada. Ele vai chamar de miserável, pobre. Olha que palavra dura. Vocês estão dizendo que vocês são ricos, vocês são pobres, vocês são miseráveis. A cidade era famosa porque lá tinha escolas de medicina e eles tinham desenvolvido um colírio que ficou famoso no mundo inteiro. E o Senhor olha para aquela igreja e diz: igreja cega. Lá existia, naquela região também era muito famosa, porque eles tinham desenvolvido uma técnica, né, de uma fabricação ali de tecidos à base de uma lã negra. E o Senhor vai dizer que eles estavam nus. Escute, e o Senhor vai dar um conselho. E neste conselho, eu quero que você abra aí comigo. Deixa a Bíblia aberta aí, se você já deixou, no capítulo 3, versículo 19, versículo de número 20. Nos diz assim, versículo 18. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, porque o ouro que eles tinham ali representava nada. Agora eles precisavam era do tesouro celestial, daquilo que eles na verdade precisavam valorizar, as coisas de Deus. Para que tinha riquezas, olha só, roupas brancas, falando de santidade, de salvação, vestes, né? Roupas brancas para que te cubras, e a vergonha da tua nudez não seja mostrada, colírio para que aplique sobre os teus olhos e enxergues. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Apesar da igreja de Laodiceia estar longe do propósito de Deus, Jesus ele ama a sua igreja. Ele repreende porque ele ama. E ele mostra uma saída. Se você está vivendo mornidão espiritual na sua vida, cuidado. Mas o Senhor está dizendo aqui, há uma saída para todos aqueles que estão vivendo em mornidão espiritual.
arrependa-te. Arrependa-te, pois eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei nele morada. Uma igreja tão rica financeiramente, mas aos olhos do Senhor tão pobre. Escute, igreja. Aquela igreja, a gente não escuta, né? A gente não lê, melhor dizendo, nada que falasse que havia imoralidade, né? Não havia nenhum herege, não havia perseguição, ninguém que, sabe, gente ali matando os cristãos, não. Mas essa igreja não priorizou Jesus, deixou Jesus de lado. Tantas bênçãos, e muita gente está vivendo um conforto. Quem sabe você está vendo esse conforto? E o conforto, quando ele vem, as pessoas às vezes preferem ficar ali na sua zona de conforto. Desculpa a redundância, né? Elas preferem ficar ali. E aqui está muito gostoso. Mas Jesus te chamou, foi para você ser um missionário. Jesus te chamou para você anunciar o reino dele. Jesus te chamou para você acordar para a realidade espiritual da igreja hoje. Jesus te chamou para você ter os seus olhos fitos nele. Não vamos estar cochilando, dormindo. Não vamos permitir que essa mornidão espiritual, essa vida sem sal, né? Essa vida que não muda em nada a vida das pessoas. Precisamos ser a igreja do Senhor atuante. Vamos acordar, vamos nos arrepender diante de Deus. É tempo de, fazermos ali um concerto com Deus e voltarmos ao centro da vontade dele, no nome de Jesus. Amém? Ele ama a sua igreja e ele quer despertar a sua igreja através da sua palavra. Abra o seu coração, seu entendimento, se apaixone mais uma vez pelo Senhor e viva essa paixão, porque uma igreja que não é apaixonada por Jesus é uma igreja que não influencia em nada neste mundo. Mas uma igreja apaixonada, cheia do amor dele, por onde passa, deixa frutos. Amém? Que o Senhor encontre a nossa igreja, o nosso chamado, o nosso ministério assim. Pessoas apaixonadas por ele. Fique sobre os seus pés. Põe a mão no seu coração. Feche teus olhos. Quem sabe você que está me acompanhando aí em casa, você já foi uma pessoa envolvida. Quem sabe você já teve ministérios. Quem sabe você era aquele crente que era o primeiro a chegar, o último a sair. E você ficou tão frustrado, tão frustrada, e você desanimou. Olhou para homens, deixou de olhar para Jesus. Seu coração esfriou. Você gosta, você acompanha os cultos, mas quem sabe teu coração está morno. Aí na tua casa se arrependa. O Senhor tem um propósito na tua vida, antes que seja tarde demais. Eu queria saber se nesta manhã tem alguém que foi tocado por esta palavra. Quem sabe você se ausentou, se afastou dos caminhos do Senhor ao longo dos anos. Mas hoje você veio aqui, aonde o Senhor, Ele exortou a igreja de Laodiceia e nos exorta também. Que a gente pode ter muitas coisas e não ter o Senhor. Podemos ter bens materiais e não ter o Senhor. Podemos até frequentar a igreja, termos uma boa impressão da igreja e não termos o Senhor. Ouvirmos a palavra e não termos o Senhor. Termos dinheiro no bolso, dinheiro no banco e não termos o Senhor. O Senhor nos chama ao arrependimento. Se você foi tocado pelo Espírito Santo, quero falar primeiramente para aqueles que conheceram Jesus e não estão seguindo, mas quer que o Senhor mude a sua vida, quer ter o seu coração mais uma vez incendiado. Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Todos aqui estão de olhos fechados. Levante uma das suas mãos. Quero orar por você.
Tem alguém nessa manhã que quer entregar a sua vida a Jesus? Eis que eu estou à porta e bato. Essa palavra foi dirigida a crentes, mas ela serve também para aqueles que ainda não são. Porque o Senhor, Ele pede uma oportunidade para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história, para mudar a tua vida, a tua história. Tem alguém nesta manhã que quer entregar a sua vida a Jesus, quer se reconciliar com o Senhor? Sai do seu lugar, vem aqui que eu quero orar por você. Igreja de olhos fechados. Glória a Deus. Se há mais alguém, dá tempo, sai do seu lugar, venha. No nome de Jesus. Deixa o Senhor escrever uma nova história. Ele tem uma nova história para você, para o seu casamento, para a sua família. Sai do seu lugar. Glória a Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Há mais alguém? Bendito é o nome do Senhor. Sai do seu lugar. Eu sei que seu coração está batendo acelerado. Jesus está dizendo: é hoje. Venha. Ele quer mudar a tua história, quer mudar a tua vida. Jesus não está procurando admiradores, seguidores à distância. Jesus quer filhos e filhas comprometidos com Ele. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia, Deus. Há mais alguém? Sai rápido do seu lugar. Eis que estou à porta e bato. Quem bate não está longe, quem bate está perto. Abra a porta para Ele. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, neste momento eu entrego a minha vida a Ti. Escreva o meu nome no livro da vida que está nos céus. E eu creio que neste momento eu fui salvo, eu fui liberto. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo na minha vida. Senhor Jesus, em Teu nome eu renuncio o pecado, o diabo, as trevas e o mundo. E eu creio no meu coração e confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador para todo sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Dá um abraço aí, dá um abraço apertado. Glória a Deus. Glória a Deus.